Para dar sequência à nossa sessão, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante seguinte, que é o Dr. Graham Hodge. O professor Graham Hodge é diretor do Centro de Estudos Regulatórios. Eu vou falar em inglês para poder falar com o entendimento do palestrante, que ele possa, inclusive, tirar o... Ele tem tradução simultânea? Então, está ótimo. Então, ele é diretor do Centro Monash de Estudos Regulatórios, do corpo da Faculdade de Direito, na Universidade de Monash. O professor Hodge foi o fundador e diretor do Centro de Monash de Contabilidade para a Privatização e Contabilidade Pública. Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor, dando 20 minutos para a sua apresentação. Naturalmente, com 5 minutos de excesso, mas contando exatamente os 5 minutos de excesso, senão nós não vamos conseguir encerrar a sessão com uma discussão, né, que seria muito interessante. Thank you. Muito obrigado, Sr. Chair. É um prazer estar aqui. Primeiro, o mais importante, muito obrigado para os parceiros desse seminário e parabéns por terem organizado um evento extremamente profissional e foi muito bom. Eu gostaria de unir alguns dos fios soltos que já foram falados aqui nessa conferência, um pouco da ciência, da política e dos comentários regulatórios. Tem um livro pelo Skilbeck Ellens que é bastante provocativo, um australiano que tem um senso de humor e um acadêmico. Eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Eu tenho uma mensagem pequena. A minha educação está em políticas públicas e eu tenho interesse em política também, na regulação da tecnologia. Eu acho que isso é um desafio, sem dúvida. E porque eu quero relacionar a nanotecnologia para essas áreas, políticas públicas, ciência. Eu vou relacionar a tecnologia a essa lata de Coca-Cola. Bom, primeiro, o mais importante. O meu ponto de início foi alguns anos atrás. Nós preparamos um livro sobre regulamento em tecnologia e um dos comentários foi bastante interessante. Dois de Israel escreveram, diferente de outros casos na discussão dos riscos associados, seguiu-se um desenvolvimento de novas tecnologias. A discussão, nós discutimos uma estrutura regulatória adequada na nanotecnologia que está sendo desenvolvida. Eu acho que isso teve uma visão positiva da nanotecnologia dentro da atmosfera de regulação. O argumento que eu quero produzir hoje aqui à tarde para vocês eu acho que nós temos que entender melhor o fenômeno regulatório. Nós temos que entender melhor a tecnologia e para que tenhamos progresso, tem várias coisas que temos que fazer. Então, eu vou falar sobre o que eu falo dos 3 idiomas da nanotecnologia. Me desculpe que eu não falo português, eu sou incompetente em termos de idiomas, mas eu acho que nós discutimos a nanotecnologia, nós dois usamos 3 idiomas ou linguagens separadas. Eu quero falar sobre as implicações e como isso se relaciona para os meus 7 desafios. Quais são essas 3 linguagens? A primeira, eu acho que a gente pensa na nanotecnologia como um fenômeno da sociedade.
É tipo um rótulo, mas é bom para discutir em políticas públicas. O segundo language é a questão da ciência e teve muitas discussões bastante sólidas nessa conferência hoje. E a terceira linguagem é a linguagem da regulação. Nos dias de hoje, como diretor de estudos regulatórios, eu acho que é muito fascinante falar sobre regulação, mas na verdade as pessoas falam sobre isso, mas querem dizer coisas bastante diferentes. A razão que eu falo para esses três idiomas é porque é onde a gente vai derivar a estrutura regulatória para a nanotecnologia. Esse, pelo menos, é o meu argumento. Nós vamos falar, então, sobre a nanotecnologia como um fenômeno societário. Eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Não existe tecnologia. O que esse australiano tomou alguma droga? Eu venho para uma conferência sobre nanotecnologia dizendo que isso não existe. Eu contei o número de pessoas. Esses são 6 palestrantes que disseram nós temos que ter dificuldade em falar sobre nanotecnologia. Porque a nanotecnologia é um rótulo. Isso significa, são muitas ciências, muita coisa junta sobre esse mesmo rótulo. Então, por que é tão importante dizer que não existe a coisa chamada nanotecnologia? Eu acho que é importante, porque os rótulos, eles fazem uma ignição na nossa imaginação e nas nossas emoções. NT, na verdade, é um rótulo bom, né, útil, mas não se esquece, quando você fala em política e discussões de políticas públicas, a escolha das palavras é muito importante. A escolha de palavras ajuda a você a guiar as suas emoções e seus argumentos. Por exemplo, você pode desenhar uma linha no mapa e aquela linha você pode chamar de eixo do mal. E numa guerra, você pode matar mulheres e crianças e dizer que só foi danos colaterais. Você pode dizer que alimentos geneticamente modificados, dizer que é comida de Frankenstein. São todos rótulos. Então, o uso político dessa linguagem aqui imediatamente transfere emoções e significados. Então, a linguagem é importante. Então, essa palavra nanotecnologia também é importante nesse sentido. E nós já usamos essa palavra comumente no meu próprio país. Eu vejo que o jornal diário já começa a comentar sobre nanotecnologia. Eu abro outro jornal dizendo que o valor geral da nanotecnologia é de tantos bilhões de dólares. Os que apoiam esse fenômeno tendem a lidar com os aspectos positivos da história, do bem-estar social, o fato de que nós vivemos mais tempo do que antes, e ao associar isso com a coisa da nanotecnologia. Por outro lado, eu ouvi hoje de manhã que o manchete do jornal que as mulheres são tratadas como cobaias em cosméticos. Nós não somos, foi usado hoje de manhã que nós somos ratos de laboratório. Então, a nanotecnologia é imprevisível e não é regulada. Isso também foi dito. E os oponentes dirão que isso é que já passamos de uma história bastante triste da questão do asbestos. Então, agora, esse é associado com o fenômeno de nanotecnologia. Hoje de manhã, a nanotecnologia foi lidada como uma questão de estrutura também. Então, foi uma frase interessante que foi usada. Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar cuidadosamente sobre essa palavra de nanotecnologia e como nós a usamos. Nós temos que reconhecer que existe um jogo de linguagem que acontece, um jogo que acontece em todos os debates políticos, em todas as coisas de política pública. E nós temos que passar disso se nós precisamos desenvolver um mecanismo melhor regulatório. Nós precisamos regular os medos de uma pessoa do futuro, ou talvez a falta de confiança que as pessoas têm no setor privado.
Essa é a linguagem da sociedade. A segunda linguagem da nanotecnologia, aqui, nanotecnologia no plural, é a questão da fronteira tecnológica. Tem muitas fronteiras. Eu já li vários jornais que falam sobre dezenas de tipos de fronteiras. Então, nós estamos agora na fronteira da tecnologia, na nanotecnologia. Então, muitos desses desenvolvimentos, eles envolvem a química, física, materiais, etc. Não preciso falar das ciências, porque muitos de vocês já fizeram melhor do que eu. No nosso livro de 2007, nós achamos 18 definições da palavra frontiers. Eu acabei desistindo de contar mais do que isso, porque havia muitas definições diferentes há algum tempo atrás. Ainda há muitas definições para essa mesma palavra. Então, a ESU acabou de lançar uma definição da nanotecnologia que fala sobre que a nanotecnologia sendo a aplicação do conhecimento científico para controlar a matéria nessa escala e os fenômenos que são distintos e associados com essas moléculas individuais ou materiais. Eu acho que é fascinante que, ao mesmo tempo que a ISO veio com essa definição, nós já tivemos a Comissão Europeia usando uma outra definição para nanotecnologia em alimentos, e nós temos outras 3 definições, basicamente, para aplicações na rotulagem de alimentos. Realmente existe uma necessidade de pegar um bom dicionário para seguir todas essas palavras. A outra coisa, em questão da fronteira científica, realmente há muitas. Parece que não existe uma história única, linear nessa tecnologia. Teve contribuições múltiplas feitas através de várias áreas também. E no último manual sobre nanotecnologia, que Princeton tem um capítulo, diz que tem 4 estatísticas ou 4 contribuições diferentes para essa história de nanotecnologia. Uma dessas é que ele fala sobre a extensão de Drexler, a visão particular do Drexler. Ele faz uma outra ligação com Thomas Fowlkes Microscope e o fato de que Ugler e Schweitzer foram capazes de manipular 35 átomos para escrever IBM, aquela demonstração visual poderosa de nanotecnologia, entre aspas, aumentou a percepção do público sobre essa tecnologia. E essa nanotecnologia em ISO definiu nano bastante antes de Taniguchi tê-lo feito em 1974. Então, o que significa é que a nanotecnologia, na verdade, é um conjunto de fronteiras tecnológicas que estão bastante avançadas e estão correndo para fontes variadas, mas ainda uma coisa que ainda está em evolução. Regulação. Eu falei sobre regulamentação e falei que essa palavra pode significar várias coisas. A noção é que todo esse domínio dessa palavra foi repensado, principalmente por advogados da London School of Economics na última década. E tem a ver com o que os governos fazem. Agora a gente já pensa de uma forma muito mais ampla. Se vocês novamente tentarem influenciar outras pessoas com o comportamento de uma forma sustentável, em termos de propósito, você estará regulando. O setor privado regula seus próprios negócios. Existe uma regulação de contratos
privados, quando eu escuto que você for forçado a escrever contratos, desde que eles não deem essa informação para empresas americanas, isso também é regulamentação, é uma forma privada de fazê-lo. E cobre várias disciplinas, mas quando a gente faz a regulação, seja ciência, administração, nós teremos um interesse nesse tipo de comportamento. Cobre vários comportamentos, diretrizes, mercados econômicos, informação, o uso de informação e também há muitas fontes de regulação, se são do governo, são ISO, se são autorregulações. Então, é um jogo bastante complexo e nós temos bastante opções aqui. Você pode ter regulação dura ou brandas dos governos, como, por exemplo, a DuPont e outras formas de meio ambiente. Nos anos 90, houve um aumento muito grande do número de reguladores. Nos anos 90, havia 3,5 vezes o número de reguladores do que nos prévios 30 anos. Muito diferente. Isso foi por questão da privatização, mas é porque os governos decidiram ter reguladores independentes. Então, talvez haja uma diferença aqui, nesse ponto, nas histórias que foram feitas, porque você olhar para o número de reguladores que agora existem, é um mundo totalmente diferente. E aquele gráfico foi colocado sobre a questão de regulações econômicas e sociais. Então, a regulamentação é uma atividade política. Eu vou falar de novo. A atividade regulatória é uma atividade política. Então, se nós estamos falando de regulamentação, nós estamos falando de política. Então, o ponto inicial para falar sobre regulamentação é que os estudiosos chamam de o espaço regulatório, o que é que tem a ser regulado no momento. Agora, no momento, na nanotecnologia, na Austrália, que nós começamos a pensar há 2 anos atrás, nós olhamos a 15 famílias de nanomateriais em 11 agências, com 59 instrumentos legislativos. Então, para fazer um estudo da forma como esses nanomateriais seriam tratados pela legislação australiana. E foi um exercício bastante interessante. Mas o que é interessante aqui é que alguns do que a gente tem aqui é uma coisa provocativa, que eles estavam bastante bem posicionados para regular para os 10 anos seguintes. Todos se aplicam a nanomateriais e nesse regime regulatório certamente não são perfeitos. Muitos têm potencial para restringir a disponibilidade à medida que o conhecimento aumenta. Então, é interessante o que nós estamos dizendo é o seguinte: não é bom regular ainda. Mas, tendo dito isso, nós podemos dizer que nós temos algumas preocupações, que não existe uma necessidade de mudança imediatos, mas há várias áreas que potencialmente nós precisamos de melhorar ou alterar. Em todos os países devem estar fazendo isso como o primeiro passo. Então, em termos regulatório, eles usam essas 3 linguagens. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que vocês têm que entender que a nanotecnologia é uma marca. É uma coisa meio estranha para falar, mas nessa conferência disso, mas em termos de política, a nanotecnologia é uma marca. E mesmo que você leia os negócios sobre marcas, que marca é uma coisa que pessoas não bebem isso porque tem água ou por causa dos produtos químicos. Eu bebo porque é a vida, porque é a Coca-Cola. Então, quais são as associações que você pode fazer com a nanotecnologia? É uma marca de 14 bilhões de dólares, que é associada com crescimento econômico,
como disseram outro dia, é um futuro para o trabalho, é um futuro para a indústria. Então, tem emprego, inovação e várias coisas. Então, tem várias associações que podem ser feitas com essa marca. Isso é muito bem, mas as implicações é porque há muitas discussões, que as discussões são nonsense, não fazem sentido se a nanotecnologia é segura. Isso é uma declaração sem sentido. Os cientistas pensam como uma marca, para eles é uma ideia chocante. Mas você tem de saber que essa linguagem para você poder ir à frente, porque essa marca estimulou muitos investimentos, interesse, mas também pode ter a associação oposta. Pode ser associada com asbesto, outras coisas negativas. A associação que você coloca pode não sejam boas associações. Então, a Nano como marca pode trazer preocupações sobre todo tipo de coisa. Então, falou muito sobre a questão de estruturar os riscos aqui nessa conferência. É claro que nós temos que ter muito cuidado em medir os riscos de exposição, a sua caracterização. Eu suspeito que um dos grandes riscos da nanotecnologia como marca é que não trabalha suficiente para ter uma licença social. Essa é uma definição diferente de risco, não é em termos de toxicologia, mas é social, a licença social, que eu acho que é importante aqui. Aqui há muitas fronteiras na área regulatória, como eu falei, nós precisamos das leis tradicionais, as empresas de seguro, por exemplo, não fazem mais seguro com asbestos. Você tem asbesto, tem corregulação, uma outra, autorregulação é outra, a lei de indenizações também, a tort law, a lei de indenizações também, se alguma coisa for errada, é importante. E uma das grandes histórias de sucesso na regulação internacional na última década foi para manter as empresas de calçados que insistem em colocar seus trabalhadores em fábricas sem as mínimas condições de higiene, usando transparência como uma ferramenta regulatória. Eu suspeito que isso é muito importante. E se nós estivermos interessados o suficiente, nós podemos ir para as convenções internacionais que lidam com o tema. Essa parte da conversa é quando as pessoas começam a pensar em sexo. Então, aqui é só uma foto para mostrar que nós estamos aí numa pequena jornada para seguir. Quais são os 7 desafios regulatórios? Primeiro, nós temos que ver o seguinte, que nós temos que ir além, desse jogo de linguagem, já que nós defendemos o uso dessa linguagem da política. Quando nós estudamos uma ciência, nós usamos a linguagem da ciência. No caso, nós temos que usar a linguagem da política. Então, aqui há lacunas no conhecimento científico, e eu posso comentar que há alguns anos atrás nós temos que aprender muitas coisas, impactos que vão do berço até a cova. Claro, a toxicologia, a exposição, os riscos, etc. Que as metrologias de padrões é a base pela qual nós podemos trabalhar, que são necessários usar as regulações internacionais como a ISO. Como nós fizemos no nosso estudo regulatório, nós achamos várias lacunas e gatilhos que nós temos que ter bastante cuidado na medida que nós estamos lidando com essas coisas. Quando os produtos químicos são reformulados na escala nano, eles são novos? Devem ser tratados como novos? Essa é uma pergunta. Quando você tem gatilhos de volume e peso de limite, nós temos que limitar esses limites em medidas de peso e volume? Eu acho que não. Nós temos conhecimento suficiente dos materiais nano e seus riscos? Nós podemos usar os protocolos de avaliação de risco com a nanotecnologia? E quando nós damos algumas isenções nos riscos,
de outras formas, essas isenções são apropriadas para serem usadas também em nano, e finalmente nós temos que depender de muitas documentações internacionais e instituições que as produzem. E cada uma dessas áreas teve algum movimento na Austrália. Eu trabalho na questão de saúde e segurança. Isso teve muita atualização na última semana mesmo. Eu soube que teve uma avaliação química nas regulações e, tipicamente, fomos forçados as empresas a notificar os reguladores do governo do tipo de nanomateriais que eles estão usando. Então, depois que nós identificamos essas lacunas e também os gatilhos, nós podemos então seguir com mais informações. Depois, nós temos que ter um equilíbrio dessa inovação inevitável e a saúde. Isso é uma coisa bastante difícil por causa da política. Eu suspeito que algumas áreas do desenvolvimento da nanotecnologias, como a tecnologia da informação, não vai usar riscos maiores. Mas vocês podem perguntar aos cientistas se, na verdade, se envolve a nanotecnologia. Então, como é que a gente pode pensar nessas coisas? Uma outra coisa que é importante, o que é que trabalha melhor? Os exercícios do POND, por exemplo, na minha opinião, no meu julgamento, foi uma coisa bastante inteligente, quase inevitável, que precisava de acontecer antes que a legislação governamental ocorresse. O Dupont essencialmente disse: nós vamos nos mover em frente, como os chineses dizem que nós vamos encher o rio com pedras quando a gente trabalha, quando a gente anda na corrente. Então, essas questões é muito difícil quando o governo tem que preocupar com as outras prioridades. O governo tem que equilibrar a tecnologia de nanotecnologia com outras tecnologias. Por exemplo, nos Estados Unidos, 40 mil pessoas nos Estados Unidos são mortas por acidentes na estrada. As pessoas morrem. Se você tem estudos regulatórios, então vocês têm que... como é que você vai definir qual a prioridade aqui? Porque os seres humanos sempre vão ter a prioridade maior. A última, eu acho que existe um desafio aqui em questão de aumentar a transparência e a confiança. Veja o que aconteceu com os alimentos, os cosméticos, que teve um debate muito forte, teve um debate muito grande na área dos cosméticos, por exemplo, que nós deveríamos introduzir a rotulagem para cosméticos nano, dizendo esse produto talvez tenha materiais nano. E é bem diferente do que acontece na Comissão Europeia. É importante em termos de valores democráticos versus a burocracia. Então, nas últimas 3 linguagens que nós vamos usar, que também acho que são importantes, eu acho que existem muitas ferramentas regulatórias que podem ser usadas, e eu acho que esses 7 desafios são importantes. Mas, nesses desafios, para responder esses desafios, tem a ver que vai ser tão difícil como as tecnologias que novas sempre tem. Muito obrigado.